Bem-vindo ao Estrelando. Retornando à entrevista da semana passada aqui, a Cristina Naskevites, ela que é do signo de Aquário, tem o ascendente em Peixes e a lua no signo de Capricórnio. Como nós estávamos falando semana passada sobre Cabala, continuamos hoje falando sobre o tema. Cristina, muito obrigado por ter ficado aqui para a nossa segunda entrevista. É um prazer, um prazer. Agora eu quero saber sobre os 72 nomes de Deus. Ok. Eu vou começar por uma explicação um pouco técnica. Tá. O povo hebreu está indo pelo deserto, né? Os soldados do faraó estão vindo atrás e eles ficam frente ao mar, certo? E aí eles até reclamam com Moisés, liderados por Moisés, que eles saem do Egito, né? Poxa, você nos trouxe até aqui para a gente morrer? Temos o mar aqui à frente e os soldados aqui. Né? Neste momento, eles chamam por Deus, né? O que vai acontecer com a gente agora? E Deus fala para eles, ué, por que vocês me chamam? Vocês têm condições de abrir o mar. Né? Nós podemos criar os milagres, nós somos os criadores dos milagres da nossa vida. E Nahum, que era um dos companheiros de Moisés, amigo de Moisés, ele entende aquelas palavras e ele vai andando e a água vai subindo, vai subindo, vai subindo, e quando bate no nariz ele ainda dá mais um passo à frente, o mar se abre. Esta conversa está relatada na Torá. A Torá é o Antigo Testamento. São 3 versos que relatam isso. Então, daí se pega a primeira letra da primeira frase com a última letra da segunda parágrafo, frase, né? E a primeira letra da terceira, vai fazendo uma combinação. Cada uma destas frases são as únicas que têm 72 letras, tá? Então, são 3 letras. Então, os 72 nomes de Deus é a mistura, a composição de cada uma dessas 3 letras, e nós chamamos, porque a gente não usa o nome de Deus, somente em cerimônias religiosas, né? A gente segue este mandamento. E ali, dependendo do que você precisa, você tem que letras você deve meditar. Você vai dizer, mas eu não falo hebraico. Eu também não falo nem hebraico nem aramaico. Para entender o Zohar eu precisaria entender aramaico, mas não falo. Mas a nossa alma entende. Então, a hora que você tem o quadro dos 72 nomes de Deus, e lá tem algo que você precisa, a hora que os seus olhos escaneiam aquelas 3 letrinhas, há um fio que te liga a ser Jorge, a luz maior, e você imediatamente faz a conexão e você está recebendo aquilo. Por exemplo, antes de eu começar uma aula, uma coisa, tem 3 delas que eu uso, que é Lamed, Vav, Vav. O que é o significado disso? É discando para Deus. Então, se eu quero ter algo de conexão com Deus, é aquela que eu uso, e eu uso nas minhas aulas. Por quê? Nas aulas de Kabbalah, eu falo de alma para alma. Tudo está dentro de você, Jorge. Tudo. Eu simplesmente faço você relembrar, a sua alma relembrar, né? Então, isso que é o gostoso. Então, a gente tem uma conversa de alma para alma, uma coisa muito mágica, eu posso dizer isso. Então, tem vários nomes de Deus para várias situações, se você vai viajar, o pois que for. Do tipo, é isso que eu queria saber. Você vai viajar. Porque a parte técnica é bastante interessante, mas tá. a que momento eu devo utilizar uma palavra de Deus, o nome de Deus? Um dos nomes de Deus. Você vai fazer algo e você precisa trabalhar a certeza absoluta. Né? Você olha uma situação, você vai começar um projeto e você tem o desejo, que é o que nós trabalhamos na Kabbalah. Naquele momento você entende que aquele desejo é o melhor para você. Para nós. Então você olha as 3 letras lá, Ain, Resh, Yud, tá lá. E você se conecta àquilo que é a certeza absoluta. Né? Porque essa certeza absoluta que a gente tem dentro de nós é muito importante. Ela é uma conexão nossa com a nossa alma, é uma sensação que a gente entende o que é. Então, a gente lê lá o nome da certeza absoluta. Se você tem alguém doente, né, e você quer mandar uma energia de cura, então, esse eu sei bem, decoro o número 5, Mem Reishem, que é a luz de cura, mas ao mesmo tempo que você está mandando cura para aquela pessoa que você conhece que está adoentada, você também deve mandar e emanar a energia de cura para todo mundo. Porque não é só olhar para nós temos que olhar para todos e emanar essa energia. E tem, dos 72, tem diversos outros nomes, e é esta conexão que importa. Você tem que decorar isto? Não. Não? Você vai pesquisar? Nós temos... Existe um manual prático, por exemplo?
para viagens que deem certo. Você encontra... A mulher que vai engravidar e tal. Você procura isso no manual? Você tem, não é um manual, é uma folha, digamos assim, na internet tem, onde você tem os 72 nomes e embaixo, em português, tem em inglês, tem... Não, o que aquilo significa? Você não precisa pronunciar, porque você vai escanear com o teu olhar. São os seus olhos que vão correr nas 3 letrinhas para você se conectar com aquela energia. Mas a palavra não é importante na Cabala? A palavra é. Aí a pessoa vai estudar, vai buscar, etc. Som, não é? Sim. Porque A palavra... uma coisa que eu sempre escutei falar, que você tem um nome de... Dentro das pessoas que estudaram Cabala. Olha só, me lembrei agora que faz muitos anos. Você se chama José. E a pessoa pergunta, mas as pessoas se chamam de José ou de Zé? Ou de Jô? Né? Porque para os cabalistas, eu aprendi isso, bem leigo, me disseram que era muito importante o som que sai, que era emitido. É verdade isso? Essa parte eu nunca estudei. Essa parte eu nunca estudei, mas tem uma coisa que é muito importante. Nós temos uma meditação que se chama Tikkun Nefesh. No Tikkun Nefesh, quando a gente faz a parte da boca, ela faz o corpo inteiro. Quando a gente faz a parte da boca, nós fazemos não pelo órgão boca, língua, etc., mas é para que a gente, quando vai proferir uma palavra, ela saia com amor e com luz. Então é muito mais um cuidado do que vai falar, da palavra que vai falar. Agora, isso dos nomes eu nunca estudei. Tá. Falta muita coisa ainda para estudar. Não, eu acredito, mas poxa, 20 anos já estudando não é coisa fácil. Tirar o sapato quando entra em alguns locais. Então, o Zohar fala isso. Quando há um costume, às vezes você vai em algum local e as pessoas falam, olha, tira o sapato, né? É o seguinte, nós temos uma coisa que se chama um estudo da árvore da vida. Na Cabala. Na Cabala, né? Ela vai do número 1 ao 10, tá? O 10 é Malhut. Malhut é o mundo do 1%, que é onde nós vivemos. Todos os outros níveis é o mundo dos 99% que podemos acessar quando estudamos a Kabbalah. Nossa. Tá? Quando você entra num local desses e a pessoa fala, tira os sapatos, o Zohar diz o seguinte, quando você tira o sapato, você está deixando a sua alma do Malhut, você está deixando esse mundo do 1% e entrando naquele lugar com todo o teu potencial dos 99%. É como se você estivesse se despindo do mundo em que vivemos para entrar num mundo especial. Tenho mais perguntas, principalmente sobre causa e efeito para o próximo bloco, tá bem? Ok, perfeito. Voltamos já. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas, 110, em Santos. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. A Escola Santista de Astrologia promove novas turmas para o curso básico de Astrologia e Tarô para 2020. Atendimentos de mapa astrológico, previsão, sinastria, eletiva e tarô. Informações 13 3284 9714. Voltamos ao segundo bloco, minha entrevistada, Cristina Naskevitz. Estávamos rindo aqui porque eu estava brincando com ela de algumas situações, mas é do bom humor, mas a coisa boa. É ótimo. Me fale, gostaria de saber sobre a lei de causa e efeito. É a mesma ideia que se tem do Kri Karma? Não. Na Kabbalah nós não usamos karma, nós usamos Tikkun. Tikkun é aquilo que a alma traz para corrigir. Mas vou falar primeiro de causa e efeito, né? Nós estudamos muito a causa e efeito na Kabbalah. Em que momento da sua vida você está sendo causa, você está sendo criador da sua vida, em que momento você está sendo efeito.
você está sendo reativo a alguma situação. Sempre que somos reativos a uma situação, algo que se coloca, nós estamos sendo efeito. Quando somos efeito, nós estamos sob dominação do oponente, que eu ainda não falei do oponente. O oponente fala muita coisa, mas você não veio para dar curso aqui, infelizmente. Sim, mas para ter uma ideia, né? O oponente é o nosso desafiador, na verdade, ele é altamente positivo, porque é ele que nos cutuca todos os dias para crescermos. Então, você ser causa eu assumo a responsabilidade. A palavra responsabilidade, nós estudamos muito na Kabbalah. Porque você tem que ser responsável pelas coisas que você faz. Sim. E aí vem a causa e efeito, né? Então, você ser causa, o que é que você está fazendo para você ser o criador da sua vida, ser a causa? Em que momento você está sendo efeito? Lógico que temos situações, às vezes até similares, onde somos causa, onde somos efeito. Mas é a atenção. Nós trabalhamos muito na Kabbalah a consciência, a ampliação da nossa consciência, tá? À medida que a gente amplia a nossa consciência, você tem mais conhecimento das coisas, do que você está fazendo, como você está fazendo, fica muito mais fácil para você. E é isso que a Kabbalah faz. Né? É você se descobrir, olhar para dentro de você, ver o potencial que você tem, porque todos nós temos potencial. Quando você fala que a gente veio, através do Tikkun, né? Sim. Que a gente veio corrigir Sim. aspectos da nossa alma, como que na Kabbalah se descobre os defeitos que a nossa alma veio corrigir e as qualidades que a gente tem? Não se descobre. Não lemos o contrato. Não se descobre. A gente começa a perceber, né? Uma coisa, foi importantíssimo que você falou agora, defeito. Ninguém tem defeito. Todos nós temos qualidades a serem aprimoradas. Né? Se eu não consigo fazer uma determinada coisa, é porque eu ainda não fui tentar, não fui aprender, ou eu não tenho dom para aquilo. Mas se uma pessoa nasce com um caráter bastante discutível, tipo um mau caráter, ela veio corrigir alguma coisa ou veio para poder aprontar com você, para você poder crescer? E ela foi uma causadora sei como é que é o nome que você dá. Foi a pessoa que veio para que eu emane a minha reatividade ser um efeito. Entendi. Sim, mas se eu tenho conexão com a luz, se eu pratico os meus estudos, se eu tenho essa conexão com a luz, você percebe que aquela pessoa não tem uma energia tão boa. Entendi. Mas se ela está na sua vida, o que é que eu tenho que aprender com isso? Porque situações que se repetem são sinalizadoras do nosso Tikkun. Tá? Uma coisa boa do Tikkun, do nosso Tikkun, é que a gente pode, entre aspas, como a gente fala, é como se estar num cinema num cinema que tem 10 salas, tá? Você pode mudar de uma sala para outra, de uma sala para o outro, fala, pera um pouquinho, deixa eu olhar como é que está isso daqui, como é que eu vou direcionar isso daqui. E aí nós vamos mudando para outros universos, a gente chama de universos paralelos na nossa vida. O tempo todo nós estamos mudando de universos. Por exemplo, Jorge, você deve ter uma pessoa que você foi muito amigo, próximo há 10, 15 anos atrás, e hoje em dia não se tem mais contato. Esta pessoa seguiu para um universo e você seguiu para o outro. Eu fui numa outra sala de cinema. Foi na outra sala de cinema, é uma forma mais divertida para a gente estar explicando o assunto, né? Então, se há uma pessoa que não é tão legal na tua vida, presta atenção. Por quê? Né? Você disse que vocês fazem meditação, é isso? A prática de meditação e orações e cantos? Sim, aí já lá no Kabbalah Center, né? Então nós sempre nos reunimos. Quando eu estava em São Paulo, agora não estou mais. Seja no Shabat ou em outras datas, tem muitas datas comemorativas, né? Então a gente canta muito, é uma coisa muito gostosa, né? Por exemplo, você leciona Kabbalah, né? Sim. Ensina Kabbalah. A pessoa que te procura, você faz ela presencial, mas você também ensina online? Ensino à distância. Eu tenho alunas na Bahia, no Rio de Janeiro, em Araraquara, aqui no interior do estado. E o que eu faço? As aulas são por telefone, porque eu preciso sentir a pessoa. Na Kabbalah a gente trabalha muito o sentir, desenvolve o sentir. Se eu estiver com uma câmera, ela vai estar olhando para mim, eu olhando para o rosto dela, mas eu não estou sentindo.
Se é presencial, sim, mas na câmera não. Então, ao eu ouvir, eu desenvolvo um dos meus 5 sentidos principais e eu sinto a pessoa como ela está através da audição. E aí, você falou, inclusive, a respeito dos 5 sentidos, né? Sim. O conhecimento dos 5 sentidos. Por quê? Porque esse é o pilar, um dos pilares, né, da Kabbalah, de estudar a Kabbalah, a gente começa pelos 5 sentidos. Por quê? Nós não sabemos ver, nós não sabemos ouvir, nós não sabemos comer, nós não damos atenção ao tato, tá? Você vai comer, você come, mas e o paladar? Onde está aquilo de saborear um alimento, né? Nós temos os olhos. Rei Davi disse, você tem olhos, mas não sabe ver. Né? A gente anda pela rua, vê as coisas, mas você não presta atenção, você não repara, você não se dedica àquilo. Verdade. Né? E a gente trabalha isso, tem lição de casa, tudo. Ah, tem? Tem. Me fala uma coisa, para te procurar, para lecionar, eu posso colocar o contato aqui, é por e-mail. Melhor o e-mail. E a Isso. pessoa entra em contato com você? Sim. Tem que comprar livros? Não, Não. nada. Nada, não tem que comprar livros, não tem que comprar, nem caderno, tá? Porque o importante é você desenvolver o teu sentir, tá? À medida que você vai estudando, você vai se aprimorando. E a gente tem também o que eu chamo de mentoria, quando a aula é mais individual, porque eu vou acompanhando semanalmente, eu dou uma lição de casa. A Karen Berg dizia, a lição de casa é fundamental, porque na hora que você está na aula é tudo muito fácil. Sair da aula e entrar no mundo, a coisa esquece. Então, a lição de casa faz com que durante uma semana você rememore e sinta aquilo que aconteceu. Então, não precisa nem caderno. Mas é fala, pronúncia, oração, não precisa de nada disso? Se tiver alguma coisa, eu entrego para a pessoa. Eu dou uma cópia. Muitíssimo obrigado por Obrigada estar presente a você. Aqui, nos oferecendo todo esse ensinamento. Obrigada Muito a você obrigado, pela viu? oportunidade e muita luz para todos. E para vocês, uma excelente semana com a luz.